TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Eu quero conduzir esse programa com a presença, a iluminação, a orientação de nossos mestres aqui presentes. Quero agradecer ao diácono José Carlos. Uma alegria estarmos juntos. Nossa professora Maíla, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Com eles, então, eu vou pedir que vocês possam estar abrindo o Evangelho de São Lucas. Vamos iniciar no capítulo 2, lá no versículo 8º, do 8 ao 11, que vai dizer assim: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Aqui a gente já vê um pouquinho da palavra de Lucas, pela boca de Lucas e escrita pela comunidade de Lucas, né, diácono? Sim. Isso aqui vai nos levar a entender um pouquinho sobre ele? Sim, claro, porque nos leva a refletir sobre o anúncio, né, o fio de condução do anúncio do evangelho dele. A teologia é lucana, podemos dizer assim. Então, esse grande personagem que nós vamos meditar hoje é o médico amado, assim chamado por São Paulo. É esse evangelista, parece que juntamente com São João Evangelista, aquele que tem mais intimidade com Nossa Senhora, porque ele, ao contrário de São João, ele não era apóstolo, ele era, segundo os especialistas, provavelmente sírio da cidade de Antioquia, e conheceu o Evangelho pela pregação dos apóstolos, né? Provavelmente também São Paulo, discípulo de São Paulo, apesar que ele tinha intimidade com todos os apóstolos. Então, ele, para escrever, ele foi às fontes, né? Então, lá, depois nós vamos ver o prólogo, ele coloca que ele vai às fontes. E nos parece, assim, pelos escritos, que a grande fonte desse nosso querido personagem foi a Virgem Maria, né? E ele é aquele evangelista que valoriza as mulheres, aquele evangelista que valoriza, sobretudo, os pobres, né? É aquele evangelista que nos transmite com cores muito fortes a humanidade de Jesus. E aí por que essa passagem, né? Porque tem essa característica, assim, 3 características básicas do evangelho do nosso médico amado, que é o hoje, né? Então quando ele se refere ao tempo, ele nos remete ao tempo de Deus, ele nos remete ao Kairos. Para Deus o tempo é sempre hoje. Então ele já começa anunciou hoje, né, essa grande boa notícia, né? Também aqui perpassa a misericórdia que é manifestada no nascimento do Salvador. Qual que é a terceira, Maíla? E a alegria. E a alegria, ele é o evangelista. Então ele começa falando da alegria. Qual que é a grande alegria? Que nasceu hoje o tempo, e o Salvador, que é a revelação da misericórdia de Deus. Então isso tudo perpassa o evangelho e também a teologia de Lucas. Isso perpassa o evangelho, perpassa também lá os Atos dos Apóstolos. Mas podemos dizer que essa espiritualidade lucana que ele transmite é essa, não é? A alegria,
o hoje, a misericórdia. E aí, Maíla, o que você acrescenta mais? Eu posso enxergar Lucas como uma segunda geração depois da morte de Jesus? Ou ele já entra logo após e convivendo com esses primeiros apóstolos? Ele vai aprendendo, vai sendo instigado, vai se apaixonando? Como ele fazia parte de alguma escola pré-existente? Com quem ele aprendeu tudo isso? Então, a gente pode dizer que Lucas, ele era um discípulo. Então, ele estava aí naquela dimensão turma dos 70. Isso, desse discipulado, muito ligado realmente a Paulo. Então, a gente fala até que Lucas era aquele chamado prosélito, que eram aquelas pessoas que vieram para o cristianismo através aí de uma aproximação do judaísmo. Eles foram se aproximando, aquilo vai chamando a atenção deles na prática desse judaísmo, e ele então dá esse pulo, né, esse salto para o cristianismo. E muito provavelmente esses apóstolos, que ainda na época de Lucas existia, eles dão aí essa condução a Lucas. Eles vão inserindo Lucas nessa história, nesse caminhar com Jesus. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que quem faz isso da melhor maneira é Paulo. E tendo Paulo como professor e mestre, a escola que você pergunta de Lucas é Paulo. Então é por isso que ele vai ser essa pessoa que, com muito cuidado, ele vai trazer todas essas informações do que foi a infância de Jesus, porque também conviveu com Nossa Senhora, né? Então a gente tem aí na tradição toda essa história ligada a Lucas e a Virgem Maria. Então ele percebe que ele tem fontes muito seguras para fazer essa escola e esse aprendizado. E é isso que ele, durante o evangelho que ele escreve, que é esse terceiro evangelho, é o mais longo deles, e também o livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele é um escritor que ele vai escrever tanto o evangelho, esse terceiro, quanto também o livro de Atos dos Apóstolos. Então percebe que ele é muito cuidadoso na escrita, e até por causa da formação dele. Sim. Uma formação grega, né? Ele vem aí dessa cultura helenista, então é uma pessoa com uma boa formação. Então a gente pode tirar muito de Lucas, aprender muito, mas é um personagem que vai nos ensinar exatamente essas características que o diácono colocou. A alegria do evangelho, da boa nova que Jesus nos trouxe, isso tem que alegrar o nosso coração. Por isso que ele fala, por exemplo, para os pagãos, porque ele tem que cativar essas pessoas. Essa boa notícia de Jesus tem que chegar até eles. Quando? É o hoje, é agora. Não tem tempo. Não importa o que vocês foram, importa que Jesus chegou para vocês agora, nessa boa notícia, nessa alegria, nesse hoje. Para quê? Para a gente dar realmente esse valor a Jesus que veio até nós, que nos alcançou. Não importa se éramos judeus, pagãos, prosélitos, gregos, Jesus chegou, e é isso que o evangelho todo de Lucas, ele vai mostrar e vai motivar a cada um de nós também para fazer. Então, Maíla, você falando, me veio uma imagem à mente, que é como se fosse uma fonte que derrama uma tinta muito forte e que ao longo da caminhada dos rios, pegando os percursos, os braços dos rios, os afluentes, essa fonte, essa tinta vai se diluindo. Passados 2000 anos, nós vemos que na história de Cristo, na apresentação do querigma, essa fonte não perdeu, ela não foi diluída. Ela continua tão intensa na sua cor, na sua verdade, nos seus ensinamentos, quanto você estivesse, da mesma forma que você estivesse bebendo lá na origem. Sim. Então, isso aí já é uma constatação real do poder que é a palavra de Deus ao longo do tempo. E eu fico imaginando, bem-aventurados realmente todos esses que conseguiram beber dessa origem,
aprender com Maria, aprender com a comunidade que esteve com Jesus, aprender com Paulo, que coisa linda. Sim, é uma riqueza imensa. Até pelo fato que esse Kairos, essa presença de Deus no hoje, na sua mensagem, na sua palavra, é exatamente por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é baseada em valores, essa verdade, esse amor, essa misericórdia. E isso não se perde, ao contrário, ela vai se mantendo, se solidificando. Então, por isso é tão presente, é tão própria para nós também falarmos de Lucas. Muito bem. Vocês podem voltar um pouquinho as páginas aí do Evangelho de São Lucas, vão lá para o prólogo, que é exatamente esse início, a apresentação, a introdução, que vai estar exatamente no capítulo 1º, né? No versículo 1º, vai dizer assim: visto que muitos já empreenderam compor a narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Aqui eu penso ou tento entender que Lucas, além de escrever, ele meio que coloca uma cautela para quem vai pegar essa carta na mão, esse bilhete, que deveria levar muito tempo para chegar às mãos do destinatário, né? E que ele diz cautela, mas mesmo assim ele está dizendo para nós hoje... Pegue e tome. Pegue e tome. Sim. Antes da gente comentar um pouquinho, vale a pena que nós leiamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Porque aqui a gente tem nesses dois textos a ligação que nos comprova que Lucas é autor realmente do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Atos 1. Atos 1, de 1 e 2. Então, Atos 1 e 2, então vai exatamente dizer também um prólogo, né? Fiz meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Percebe? As mesmas palavras, a mesma maneira de se escrever, a referência novamente a Teófilo. Ele diz, no meu primeiro livro, de qual livro ele está falando? Do Evangelho, da narrativa do Evangelho. Então, nesses dois textos, nós vemos aí a dobradiça de Atos e o Evangelho, que mostra realmente que Lucas é o autor desses dois livros e desses relatos. E por que ele cita Teófilo? Teófilo era algum coordenador, algum supremo dessa comunidade? Qual o interesse dele em citar Teófilo? Quer falar? Pode ser, embora me parece que a pergunta está destinando a você, mas a gente pode dizer assim, então Teófilo é uma palavra grega, né? Então Theos, Deus, Philos, quer dizer amor, amizade, é um amor de amizade, né? Então, quem que é Teófilo? Teófilo é o amigo de Deus. Alguns acham que Teófilo pode ter sido algum membro da comunidade lucana, alguma pessoa importante da comunidade lucana. Mas, em geral, esse Teófilo representa cada um de nós, que somos os amigos de Deus. Então, na sua primeira obra, na sua segunda obra, ele sempre se dirige aos amigos de Deus, para crescer a solidez da nossa fé, né? É assim, a gente pode até complementar que a obra de São Lucas, às vezes a gente fala o Evangelho, os Atos, mas ela é podemos dizer que é uma obra só, né? Que tem como centro a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho, ele anuncia o hoje, anuncia a alegria, anuncia a misericórdia, ele conta para nós os pormenores da infância de Jesus, né? E culmina com a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Culmina, né, com a cruz e a ressurreição. Então, aí seria o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Já nos Atos dos Apóstolos,
continua, como poderíamos dizer assim, tomar a liberdade de dizer, que é o Evangelho do Espírito Santo, que já permeia toda a obra do Evangelho. Mas aí nós vemos nos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo conduz toda a ação dos apóstolos, conduz toda a ação da igreja, e daí podemos dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja, a partir de todas essas revelações trazidas a nós pelo grande evangelista São Lucas. Então essa obra lucana, esse conjunto da ópera, né, é essa: Jesus, o centro, né, Evangelho da salvação, e os Atos dos Apóstolos, tempo da igreja, tempo do Espírito Santo, a boa notícia do Espírito Santo, a revelação que se dá também, se completa pelo Espírito Santo na pessoa dos apóstolos. Sobretudo, São Lucas é esse que apresenta de forma muito clara os Atos, primeiro de São Pedro e depois os Atos de São Paulo. Verdade. Quer completar, Marília? Sim, então, nesse prólogo que você fez Isso. aí de Lucas, percebe-se que ele é um escritor, um historiador, porque ele tem um cuidado. Ele diz: olha, eu já fiz esses escritos a partir de outros que também fizeram. Lucas também aqui já está com certeza fazendo uma referência a Marcos e Mateus, que na época em que ele escreve essa obra, esse conjunto de Atos e o Evangelho, Marcos já tinha escrito o Evangelho e Mateus também. Então ele fala: outros já escreveram. E ele não tem a pretensão de que o que eles escreveram não foi suficiente, não foi bom, e por isso agora eu estou escrevendo. A gente tem que lembrar que todas as obras aqui, cada evangelista, ele tem uma matiz. Você fala da cor, cada um deles vai nos trazer uma característica, matizes aí da evangelização com Jesus de uma forma. Então é isso que Lucas quer trazer. E ele fala que ele fez isso buscando realmente uma fonte segura daquilo que foi transmitido por aqueles que foram testemunhas oculares. Aqui ele deve estar falando tanto de Maria quanto dos apóstolos, né? Alguns apóstolos que ele deve ter tido esse contato, o próprio Paulo, Pedro, quem sabe que chegou até ele essas informações. E ele fala que aí ele organiza isso de maneira cuidadosa e ordenada. Para quê? Porque ele pensa nessa escrita de fazer esse evangelho como uma grande fonte de evangelização dos pagãos. A gente tem que lembrar que os judeus já tinham uma base do que era Deus, a lei, as profecias. Sim. Agora, e os pagãos? Quer dizer, para esses, nós temos que ter uma catequese muito bem feita. Muito elementar. Muito elementar, muito sólida. E ele tem essa preocupação. Porque sempre é importante que nós saibamos a quem se destina uma obra. Então, se a gente pega, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele escreve para os judeus. É uma forma de se escrever. Lucas está escrevendo para esses pagãos, para esses prosélitos. Então, ele tem esse cuidado e é isso que ele traz aqui nesse prólogo. É uma característica, então, que a gente pode colocar de Lucas, né? Esse escritor, historiador, alguém organizado, alguém que tem essa preocupação de escrever para esse povo, mas também todos serem incluídos nesse Teófilo. Para todos, inclusive para nós que estamos aqui ouvindo e aprendendo de Lucas. Até pela própria formação profissional dele. Sim. É uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta de trabalhar dentro de todos os parâmetros para ir aprofundando, né? Parte de uma base para depois ir se estendendo. Verdade. É algo que realmente enriquece. Não é como um escrito de um escriba, que apenas traduz, apenas dá
uma reprodução daquilo que ouviu, né, ou traduz. Ele realmente está colocando do fundo da alma a sua percepção, a sua ótica em cima daquilo. Quer completar, Diácono? Sim, eu quero, você disse aí do fundo da alma. E São Lucas nos parece que é esse evangelista, que aquilo que ele escreve sai do fundo da alma. Né? É como diz lá no livro do Eclesiástico, salvo engano, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se alguém quiser aprender um tratado de espiritualidade, de oração, é o Evangelho de Lucas. Não é? Ele fala mais de 10 vezes sobre oração. Não é? Ele apresenta o Pai Nosso como esse modelo de oração. Não apenas como uma oração universal, que todos nós rezamos, mas como modelo de como nós devemos nos dirigir a Deus. Não é? E São Lucas, ele apresenta Jesus na sua humanidade como nosso grande modelo de ser humano orante. Então, Jesus, ele é apresentado assim, sempre que ele vai tomar uma decisão, né? Por exemplo, nos 40 dias que ele passa no deserto, 40 dias, 40 noites de oração. Antes de fazer o chamado dos apóstolos em oração, antes ainda do chamado, no batismo, ele apresenta que Jesus estava em oração. Não é? Antes do grande sacrifício de Nosso Senhor, ele apresenta Nosso Senhor em profunda comunhão com o Pai, no Horto das Oliveiras, não é? Sempre Jesus em oração. Então, assim, um grande tratado sobre oração, né? Esse grande, poderíamos dizer, esse grande retiro sobre a oração, nós encontramos na obra de São Lucas, no Evangelho, e depois também nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, não é? Estavam em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Nossa Senhora é a única mulher que é nomeada lá no capítulo 1. Estavam em oração. No dia de Pentecostes, estavam, né, em oração. Aí quando ele narra as prisões de Pedro, depois de Paulo, ele apresenta esses apóstolos em oração, e em relação a Pedro, tem aquele detalhe muito especial, que ele mostra que a igreja nascente estava em oração por Pedro, em oração profunda, né? Para a libertação de Pedro, e ele mostra que a oração move o coração de Deus, e então Deus manda o anjo para libertar Pedro. Depois Silas, né, estavam orando, e aí o local onde eles estão treme, né? Ele usa assim cores fortes para falar da oração, né? E a gente acredita que para ele narrar essa particularidade da oração com essas cores, como diz Maíla, tão fortes, é algo que sai do coração, porque ele vivia, ele aprendeu isso com os apóstolos, ele não conviveu com Nosso Senhor, mas ele aprendeu dos apóstolos, e aquilo que ele vivia, ele transmitiu, né? Essa é uma das grandes características. Eu acho que assim, acho que Maíla poderia também completar sobre a misericórdia. Ele também, podemos dizer que é o evangelista da misericórdia, não é? Sim. E acho bonito também colocar de Lucas aquilo que Jesus fala, né? Felizes são aqueles que creram sem ter visto. Enquanto a gente tem ali o grupo dos 12, conviveram com Jesus, tiveram essa experiência, Paulo também teve uma experiência aí com Cristo, Lucas acreditou em tudo isso e pôs essa alma com essa bem-aventurança de ter acreditado sem ter visto. Por isso, talvez aí ele carregue essa experiência que ele fez e transmita isso, a gente vai ver no segundo bloco, essa misericórdia. Só é capaz da gente falar com propriedade da misericórdia quem sentiu também essa misericórdia, né? Dessa oração, desse amor, desse olhar para as mulheres, enfim, para a comunidade. Então, acho que isso é uma característica legal da gente colocar sobre Lucas. A experiência que ele passa de alguém que não conviveu, mas ouviu, aproveitou, aprendeu
E é bem-aventurado por causa disso. Muito bem. Então eu vou pedir que a gente pare um instantinho, vamos organizar nosso material e nós já voltamos com essa sequência linda sobre Lucas, o evangelista. Até mais, já voltamos. Ok, gente, nós estamos conhecendo agora nesse estudo de hoje mais um personagem grande, ilustre, que nós nos propusemos nessa nova temporada sobre os grandes personagens da Bíblia. Hoje nós estamos conhecendo Lucas, o evangelista, e eu quero agora, já que no primeiro bloco nós vimos alguns trechos extraídos dos livros de Atos dos Apóstolos e do próprio Evangelho de Lucas, eu quero agora, saindo um pouquinho, claro que embasado nos escritos, mas eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a alma de Lucas. Então eu queria perguntar aqui para Maíla. Maíla, você poderia me citar as características espirituais de Lucas? Ou se ele tem algum tipo de outra característica que traduz essa sua personalidade, de além de ser médico, conhecedor, preocupado na escrita, preocupado nos registros, um homem assim que se apaixonou à distância por Jesus e que vai construindo esse nosso imaginário sobre a personalidade dele? Então, eu vou pegar exatamente desse ponto que você coloca. Lucas era um médico. Sim. Como médico, uma das características que a gente tem que ver em um médico e deveria ser é exatamente essa humanidade, esse olhar humano para o que precisa dele. E não poderia ser diferente, porque ele traz isso no evangelho que ele escreve. Por exemplo, é muito próprio de Lucas falar da misericórdia, desse cuidado. O que é a misericórdia? É sentir no seu coração a dor que o outro passa. A miséria do outro, ter compaixão. Então poderíamos dizer que Lucas traz aquilo que ele vive, e essa misericórdia é própria desse evangelho. Então nós vemos, por exemplo, ele que traz as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, quer dizer, aquele pastor que busca aquela ovelha que está perdida, cuida dessas aqui, deixa elas em segurança, mas vai atrás, tem um olhar para aquele que precisa dessa misericórdia. É no Evangelho de Lucas que nós vamos ter, por exemplo, o relato do bom samaritano, que também traz esse cuidado. Vai, recolhe, cuida, paga para alguém, dispõe dos seus recursos, dispõe do seu tempo, da sua compaixão com o outro, da sua misericórdia, né? Então essa é uma grande característica que a gente tem de Lucas como pessoa, e que traduz ele então não só esse médico do corpo, mas que mostra Jesus como sendo esse grande médico que veio trazer essa misericórdia, esse amor e essa compaixão. Isso é muito próprio do evangelho dele. Outra característica, vou falar mais uma, depois o diácono vai falando também as outras, que Lucas traz, é que ele traz dentro do evangelho dele a presença muito forte das mulheres. Então a gente vai ver vários textos que Lucas fala sobre as mulheres, a começar com exatamente essa companhia e essa convivência que ele teve com Nossa Senhora, né? É de Lucas, por exemplo, que nós temos o primeiro ícone que a gente tem na história de Nossa Senhora, né? E diz que, inclusive, ele pintou esse ícone de Nossa Senhora. Então, pensa, fica aí, né? Tá pintando essa intimidade, essa convivência. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Jesus deixou o compromisso de cuidar da mãe dele, foi com João. Que negócio é esse com Lucas? Como que Lucas entra nessa história? Então, a gente lembra, João ficou preso, João foi perseguido, e Lucas entra nessa história
nessa comunidade de Éfeso, de Antioquia, de Jerusalém, como deve ter sido esse que a quem foi destinado cuidar de Maria. Nesses tempos de tribulação da igreja, em que a gente não tem mais aí a presença de João ali ativo, mas ele está sendo perseguido e preso. Afinal de contas, alguém tinha que cuidar dela. E cabe a ele. Então ele traz toda essa delicadeza, esse cuidado em olhar essas mulheres e ver a importância que elas têm na evangelização. Muito bem. Né? Então a gente tem isso muito forte no Evangelho de Lucas. Ele fala lá, por exemplo, a gente está falando das parábolas, da mulher que procura a moeda perdida. Então mostra essa característica. As discípulas, pegando Atos dos Apóstolos, quantas mulheres tem em Atos dos Apóstolos? Então isso é muito próprio dele, essa característica ligada então a esse universo das mulheres e o quanto Jesus valorizou essas mulheres, e no Evangelho de Lucas a gente vê isso. Diácono, a gente vê então, além de todas as características que a Maíla coloca, que você vai colocar mais algumas também, essa preocupação de ele saber que essa história não pode ficar presa no tempo, ela tem que ser jogada no futuro. Então, assim como a Maíla disse, eu penso que se ele tivesse hoje, ele ia ter uma preocupação muito grande no registro real de gravar a voz de quem falava, ele ia ter a preocupação de fotografar Nossa Senhora, para naquele seu compêndio, naquela montagem de documentos, ele poder passar para o futuro o máximo de informação que ele podia passar. Porque senão isso ia ficar congelado lá atrás e perdido, com muita coisa que Jesus fez, com certeza perdeu-se, porque faltou quem relatasse tudo, né? Mas isso tem a ver com o futuro, mas também tem a ver com o presente, com a realidade que ele vivia dentro da comunidade, das comunidades gregas. Então nós pegamos aí o primeiro evangelista, São Marcos. São Marcos, ele foca no mistério pascal, né? E foca no ministério profético de Jesus, anúncio do reino, a expulsão dos demônios, não é? Aí o que acontece? Esse é o mais antigo. Mas o evangelho ele vai sendo anunciado para as comunidades pagãs, vai sendo anunciado para os gentios. Lucas, ele está acompanhando Paulo aí nessas viagens, né? E aí as mulheres dessas comunidades que ele cita, Lídia, tantas outras mulheres, né? Que ele cita nos Atos dos Apóstolos, que eram líderes das comunidades. Me veio aqui a cabeça, Lídia foi uma grande líder, Lídia, né? Uma grande aí, grande. O que acontece? Elas querem saber, as mulheres são assim curiosas, né? E ele está falando que Jesus, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas as mulheres, se ele é homem, ele tinha mãe? Então surgiam essas perguntas para as comunidades oriundas do paganismo. E aí então, qual que é a atitude de Lucas? Aí entra a questão do presente. Aí ele vai presentear a geração contemporânea dele e vai nos presentear com todas essas informações do Evangelho da infância, né? E detalhes que só tem no Evangelho dele, porque ele foi lá pesquisar com as mulheres, sobretudo Nossa Senhora, mas também ele vai citar Maria de Cleofas, Susana, tem outra que agora... A Maria, mãe de Tiago. Maria, mãe de Tiago. Salomé. Ele conversou com toda essa mulherada, né? Ele sabia escutar as mulheres, né? E aí ele pegou assim, mais informações, mais detalhes, que são preciosíssimos para nós, mas que eram do máximo interesse para as comunidades dele, as comunidades lucanas. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, você falou, será que ele pensou no futuro? Talvez penso não que necessariamente. Não necessariamente. A intenção dele era responder a comunidade no qual ele evangelizava junto com os apóstolos. Porque, na verdade, assim, o grande núcleo do Evangelho, de todas as narrativas do Evangelho, é nos apresentar o mistério pascal, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, na verdade,
as narrativas do Evangelho, todas elas começaram a ser escritas dessa forma. Foi escrita isso. Precisamos saber que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Passou pela cruz e ressuscitou. Fechou. Aí, diante das necessidades, foram acrescentando como ele fez a chamada desses apóstolos, como que foi a infância dele. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que os evangelhos eles foram escritos de trás para frente. Então foi escrito esse final. As memórias mais recentes. Nem digo a recente. Recente sim, mas a mais importante. Tá. Nós precisamos entender o mistério pascal. Aí, diante das necessidades, dessa curiosidade de saber, porque o mistério pascal e o mistério da encarnação estão juntos. Então, falamos do mistério pascal, mas como acontece o mistério pascal se não entendermos esse Jesus que se encarnou? Então, aí vem e escreve essa parte da infância. E aí a gente tem Lucas que guardou e escreveu isso. Ai, bendito dele, porque é só dele que a gente tem isso. Não apenas dele. Aí João, ele vai apresentar de forma teológica a águia, né? No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Mas Lucas, ele traz de forma simples, é o mais catequeta. Ele explica o como foi. O anjo chegou lá e anunciou, né? E depois ele conta o nascimento de Jesus e, enfim, ele fala para os simples, podemos dizer assim. Já São João, nesse caso, no mistério da encarnação, ele é mais teológico do que São Lucas, que fala de maneira simples. Qualquer criança que escuta o evangelho de Lucas entende o mistério da encarnação. Não é porque ele vai falar que o anjo chegou e anunciou, né? E veja bem, a anunciação a Maria, só ele que tem também, né? Mateus já conta o sonho de São José, né? E Lucas não. Lucas, ele, podemos dizer, no Evangelho da Infância, é o mais mariano, né? E por que ele faz esse paralelo que o diácono chamou aqui a atenção? Enquanto que o evangelho que Lucas escreve é esse evangelho que está muito ligado às mulheres, por isso que ali começa dizendo: o anjo anunciou a Maria, chegou a ela, foi anunciada a ela. Na narrativa de Mateus, que é um evangelho escrito para os judeus, que já são mais, né, machistas, esse sentido do homem, quem Deus anunciou todo o mistério da encarnação? Para José. Então o anjo foi lá e falou para José: Maria está grávida, concebeu do Espírito Santo, você vai dar o nome a essa criança de Jesus. Percebe a diferença? Porque Mateus é um judeu. Mateus está escrevendo para os judeus. Como para escrever para os judeus, da boca, das penas de um judeu, começaria dizendo e falando de Maria. Então fala do homem. Então é muito interessante que a gente perceba esses paralelos, essas nuances, para a gente perceber isso que eu falava no bloco anterior. Importante saber para quem se escreve, porque para cada público a gente tem um jeito próprio, né? Então a gente vê, parece que o Espírito Santo suscita nesses homens algumas características, algumas vontades diferenciadas para que eles atinjam vários tipos de informação, de registro, para que não fique todos focando o mesmo assunto e perde-se outros, né? Então dirige-se para diversos públicos, como você coloca mesmo. Então nós percebemos aí a complementaridade, né? E a inspiração do Espírito Santo para esses agiógrafos, esses escritores sagrados. Então cada um é inspirado a escrever determinado detalhe dessa revelação. E ali, como Deus se revela na história, então cada um tem uma percepção, né? E aí depois, quando a gente lê todo o conjunto da obra, a gente vai percebendo todas essas nuances, né?
queria falar um pouquinho sobre a Eucaristia. Uhum. São Lucas também é esse evangelista sumamente eucarístico, né? Todos os 3 evangelistas, eles narram a instituição da Eucaristia. Aí nós percebemos no Evangelho de São Lucas a influência de São Paulo, porque nós temos a narrativa da instituição da Eucaristia em Mateus, Marcos, Lucas. O Evangelho de São João não tem a narrativa da instituição. Ele fala da Eucaristia lá no capítulo 6, né, dizendo que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. Não tem a narrativa. Já na primeira carta aos Coríntios, São Paulo, ele faz aquela narrativa belíssima, dizendo que o que eu vos transmito, isto eu recebi do Senhor. Ele recebeu através de quem? Através da igreja. E transmitiu. Então, a narrativa de São Lucas é muito parecida com a narrativa de São Paulo, que tem na carta aos Coríntios. Então, a narrativa da instituição da Eucaristia por São Lucas, ela é bem completa. Então, a narrativa de Lucas e a narrativa de Paulo são as mais próximas da narrativa que é usada na consagração, na missa, né? Esses São Paulo e São Lucas são os mais próximos da forma litúrgica que a igreja usa, né? Então a gente percebe na espiritualidade de São João, assim, os pilares da espiritualidade de São Lucas: espiritualidade mariana, bíblica, porque ele cita muito o Antigo Testamento. É uma espiritualidade orante, porque é o que mais nos ensina acerca da oração. Certamente ele era muito orante, né? E é uma espiritualidade eucarística, sobretudo pela instituição, né? E assim, no capítulo 22, né? Nós temos a instituição e também a aplicação prática da Eucaristia. Porque ele conta para nós que no dia que foi instituída a Eucaristia, os discípulos, Jesus acabou de anunciar, e os discípulos ainda estavam brigando para ver quem que ia ser o primeiro, quem que ia mandar mais, quem que ia estar à direita, quem ia estar à esquerda. E então São Lucas narra para nós o ensinamento de Jesus, né? Quem que é mais importante, né? Quem está no meio, quem está na ponta, né? Quem que é mais importante? Aquele que serve, aquele que é servido? E Jesus diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. É o mesmo contexto da Eucaristia. Jesus ficou no meio para poder servir, para poder servir a Eucaristia, o pão, o vinho, né? E então ele mostra essa questão da humildade, essa questão da comunhão. E depois da ressurreição, ele complementa com uma passagem única dele, que é o discípulo de Emaús. Lucas 24. Lucas 24, quais versículos, Maísa? Versículo 13, do 13 até o 35. Então, essa passagem de Emaús mostra muito essa característica jornalística, podemos dizer assim, de São Lucas, porque ele foi pesquisar com os discípulos. Como aconteceu durante o dia da ressurreição? O que aconteceu? Ele foi, pesquisou, e os outros evangelistas não registraram, e ele registrou. E, inclusive, toda a inspiração da liturgia, está ali, a caminhada. Hoje, na liturgia, nós temos a procissão de entrada. Na passagem de Emaús, Jesus caminha com os discípulos que estão ali tristes, cabisbaixos, não percebem, não reconhecem Jesus, porque estão muito fechados na tristeza. E aí temos a liturgia da palavra, porque Jesus, que é a palavra, vai explicando para eles, o profeta, o servo sofredor, e eles sentem o coração arder, não é? E chegando lá em Emaús, o coração deles ardia, e a prosa estava tão boa, né, com Nosso Senhor, que eles falam: olha, já está tarde, é perigoso, fica conosco, Senhor. Que oração bonita. Fica conosco, Senhor. E aí Jesus fica, né,
Jesus abençoa, o verbo eucaristem, né, do grego, Jesus abençoa a fração do pão, ele parte, toda a característica da liturgia, da liturgia eucarística, né? Serve, e aí depois Jesus desaparece, fica apenas o sacramento. E a atitude, né, que é registrada por Lucas, aquela transformação, eles que estavam cabisbaixos, depressivos, de luto, muito tristes, eles recobram um novo ânimo e esquecem que a estrada era perigosa, que tinha assaltante, que tinha tanta coisa, e volta para anunciar a ressurreição do Senhor. A alegria de novamente lá, a alegria. E por isso que o evangelho também de Lucas, Lucas é chamado do evangelista do caminho. Sim. Porque é exatamente isso, né? Esse discipulado. Estando a caminho de Emaús, depois esses dois aí, animados com essa presença de Jesus, fazem o caminho de novo para Jerusalém. O próprio Lucas foi esse caminheiro, né? Junto com Paulo, porque ele é o companheiro de viagem de Paulo. Ele, inclusive, em Atos dos Apóstolos, ele fala em primeira pessoa do plural, nós viajamos, nós estávamos. Então, mostra que ele não só narra tudo aquilo que estava acontecendo nas viagens, na missão de São Paulo, dos demais aí, missionários, mas ele participa. Então, ele é esse personagem que fala pra gente desse caminho, porque ele fez esse caminho. E que é importante para a gente trazer também. Então, quando a gente lembrar de Lucas, que é o importante aqui para nós, lembrarmos dessas características dele. Alguém que caminha junto, alguém que tem um coração sensível ao outro, de acolhimento, de misericórdia, de compaixão. É uma pessoa que busca as fontes, busca ouvir, busca organizar, tem essa característica, tem essa capacidade de lembrar, então, da importância da oração. Então, muitas coisas bonitas a gente vê de Lucas. Nós sabemos que a história coloca o final dos apóstolos, o término da vida terrena, de forma assim muito trágica, violenta, cada um deles testemunhando essa fé, o amor por Jesus e sem temer, né, qualquer tipo de suplício que eles vieram a passar. Lucas, vocês têm conhecimento? Ficou narrado em algum ponto da história como é que Lucas encerra a sua vida aqui na Terra? Me parece que Lucas não foi mártir, morreu entre 80 e 84 anos aproximadamente. Uns autores colocam 80, outros colocam 84 anos, mas ele não chegou a sofrer o martírio. De forma natural, né? Sim. Então ficou ele e João, que foi ali a ilha de Pátimos, escreve o Evangelho e que também morre de forma natural, já bem idoso, né? Esses que ficaram muito próximos de Maria, todos eles. Os próximos de Maria. Foram preservados. Apesar que São João foi colocado no caldeirão de óleo fervente e não conseguiram fritar ele, não. O óleo não estava quente. Não conseguiram fritar, ele saiu novinho em folha. Muito bem, a gente aqui agradece, mais uma vez fica uma história belíssima desse grande personagem, Lucas, querido, tem inclusive, já li, eu era jovenzinha, devia ter 20 e poucos anos, né, o Médico de Almas, né, e escrito por Lucas, que atribui-se, um romance, atribui-se a uma história que vai relatar quem foi Lucas, né. Mas que mexe, nós humanos precisamos muito utilizar todos os sentidos para conhecer exatamente uma história, né? Então, fica aqui, completa aqui, né, uma história belíssima sobre Lucas. Eu quero agradecer mais uma vez nossos mestres, que cria dentro de mim um personagem real, não só um personagem histórico, que eu, para quando quero conhecer, eu acesso a Bíblia, mas agora é um personagem que tem corpo, alma, tem uma espiritualidade, passa a ser um andante, como você coloca, né, junto conosco agora, tá? Eu quero então dizer que continue acompanhando esses grandes personagens, nós temos muita história bonita ainda pela frente, e dizer que só a TV Imaculada pode oferecer isso para você. Então,
Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.